Ou seja, o trabalhador hoje que ganha R$ 1.500, ele sequer tem condição de comprar uma passagem de avião para andar no avião que ele fabrica. A GM em São José dos Campos. A GM em São José dos Campos, ela faz a S10 e ela faz a Trailblazer. A S10 em média de R$300 mil e a Trailblazer em média de R$400 mil. A GM também está pagando um salário inicial de R$2.300. Com os descontos, a galera ganha um salário mínimo para fabricar esses carros executivos. Ganhando este salário de R$1.500 livre no final do mês, nunca que um operário da GM consegue comprar o carro que ele mesmo está fabricando, uma Trailblazer de R$400 mil. Nós achamos que isto é injusto. E quando você vai ver a lucratividade dessas empresas, é absurda. E a gente vive hoje uma situação no nosso país, e na minha opinião isso está relacionado ao exército de desempregados que você tem, que aí a empresa fala, eu estou pagando isso. Agora, se você não quer, tem toda uma fila de desempregado lá querendo. Então o capital precisa também de ter os desempregados para eles poderem abaixar a massa salarial, que é uma realidade. Porque olha só, o metalúrgico na década de 80, a média de salário do metalúrgico era 11 salários mínimos. Na década de 90, caiu para 7,5. Hoje eu estou falando que a galera está ganhando um salário mínimo. Nós estamos falando aqui que a galera está ganhando R$1.500 na fábrica. Como que com um salário desse você consegue ir no supermercado fazer uma compra para sustentar a sua família? Mas Como não é que o que a com um empresa salário dá conta desse de pagar? daria para pagar muito mais? Aí a gente entra Por que num elas quebram, debate. então? Oi? Por que elas quebram, então? As empresas quebram, tem duas condições. Primeiro, existe a situação da disputa que existe dentro do sistema capitalista. Agora, as empresas quebram? Depende. Uma Avibraz está nessa situação, é do segmento de defesa, pode fechar. Agora, vamos lá. A Ford fechou no Brasil. Por que ela fechou no Brasil? Ela fechou no Brasil por uma decisão estratégica da companhia de não fabricar mais os carros aqui. A Ford tinha uma planta lá em Taubaté, ao lado de São José dos Campos. A LG também fechou, tinha fábrica, parou de fabricar celular no Brasil, falou que vai investir em novos produtos, por uma decisão estratégica da matriz de que eu vou ir para outro segmento para mim ter mais lucro. Sim. E aí a gente volta no debate político aqui. A Ford, depois de mais de 100 anos no Brasil e recebeu bilhões de incentivos fiscais, fechou. Aí demitiu os trabalhadores de São Bernardo do Campo, demitiu os trabalhadores de Camaçari na Bahia, demitiu os trabalhadores da planta de Taubaté. Qual é a contradição disso? A Ford segue trazendo os carros importados e vendendo aqui. A Caoa Chery, montadora chinesa, lá em Jacareí, base nossa, representados por nós. Ganhou o terreno, nunca pagou nada de imposto. Em meados de 2013 e 2014, ela prometeu gerar 4 mil empregos. Aí ganhou o terreno. E quando a gente fala que o governo e a prefeitura dá incentivo para uma empresa, a gente está falando de faltar remédio no posto de saúde. A gente está falando de imposto que a empresa deixa de pagar. E o trabalhador, igual o Davi Braz, está sem salário, tem que pagar o IPTU do mesmo jeito. O trabalhador, se ele está desempregado, ele tem que pagar a conta de água, a conta de luz e as tarifas públicas do mesmo jeito. E aí, pegando esse exemplo da Caoa Chery também. Aí, ela se instala em Jacareí, tanto da Prefeitura de Jacareí como do Governo do Estado, uma série de incentivos fiscais, ganhou terreno, não paga imposto nem nada, começou a operar. Fechou a fábrica. Foi meses depois que começou essa situação da Avibraz no ano de 2022. E qual é a contradição? E ela falava, e a gente cobrou do governo quando teve o anúncio de fechamento desta montadora. Ela fabricava o Arizo 6 na unidade de Jacareí. Fechou. Está trazendo o Arizo 6 da China importado para vender aqui no Brasil. Então falta pulso firme da classe política. Ford, você fechou? Milhares de operários demitidos. Chery, você fechou? Milhares de operários demitidos. Quer trazer seu carro para vender aqui? Nós vamos taxar. Mas nem isso. Então o Brasil é uma maravilha para as multinacionais. É totalmente entreguista e submisso ao imperialismo. Por que